Vale pensar. Oferecimento. Espaço Orbe. Cuidar da sua mente, promover seu bem-estar é a nossa missão. E Tiflow Registro. Marcando momentos, construindo histórias. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Vale Pensar. E hoje o tema é tão especial quanto os outros, mas nós vamos falar, sabe de quem hoje? Dos nossos pets. Nós vamos falar hoje sobre os nossos bichinhos, vamos falar sobre adoção, os cuidados com os nossos animais, os cuidados com os nossos pets. E promete esse programa de hoje, Aninha. Que tema importante, né, Fê? E para compartilhar isso com a gente tem duas especialistas aqui no assunto. A Gisele, que é o braço direito do GPA. Uma instituição incrível aqui no Vale do Ribeira. E a Luíse, que também não fica por baixo, né? Aliás, sem a Luíse, nada funcionaria. Essa dupla juntas aí é o que faz funcionar. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Por favor, se apresentem, falem um pouquinho. Gisele. Bom, eu sou Gisele Carvalho, eu sou enfermeira por formação. Só que há muitos anos, né, desde 2019, que eu me dedico exclusivamente para o GPA, né, para a proteção e o bem-estar dos animais. E não só a Gisele que cuida lá do dia a dia no GPA, a gente também tem a Luíse, que é a veterinária, que também dá todo esse apoio. Luíse, se apresenta para o nosso público aí. Eu sou Luíse Penteado, sou médica veterinária. Sou formada há 15 anos. Meu foco de atuação é clínica e cirurgia de cães e gatos. E há alguns anos eu tenho acompanhado o GPA e dado meu apoio, né, como profissional e como ativista também da ONG, né, para a gente poder fazer o melhor que pode pelos animais. Tá? Por ser veterinário tem que amar mesmo os bichinhos, né? Com muito amor. Gisele, fala pra gente um pouquinho da missão do GPA, como é que é a atuação do GPA na proteção desses animais? Olha, a principal missão do GPA é o bem-estar animal, né? A proteção animal, que a gente sempre fala. E para isso, a gente atua com campanhas de castração, né, que é o método assim, mais eficaz para a gente poder conseguir reduzir o abandono, os maus tratos, as crias indesejadas, né, e tanta maldade que infelizmente ainda acontece aí com os nossos patudinhos, e principalmente também com a conscientização sobre posse responsável. E quais são os maiores desafios, Gisele, que você encontra hoje? Olha, atualmente o desafio que tem sido já há alguns meses, né, que ronda, que assola a ONG, é o desafio financeiro. Né, com um aumento crescente de casos de abandono, de maus tratos e de animais em extremo sofrimento, né, que a gente acaba focando mais nesses casos, né, de animais que são animais vítimas de atropelamento, tentar salvar vítimas de violência, né? Violência, e infelizmente, a gente tem um índice atualmente muito, muito baixo de adoções responsáveis. Então, a gente acaba ficando sempre com um déficit, né? A gente resgata 50 no mês e doa 18 animais, né? Então, a gente acaba ficando aí com uma superpopulação de animais que não seria
ser assim, né? Porque a gente sempre fala, um abrigo ele tem que ser um lar transitório, né? E não um lar permanente, né? Ele tem que ser um lugar onde ele vá poder recuperar ali a sua saúde física, emocional, né? Receber todos os cuidados essenciais para poder ser disponibilizado para uma adoção responsável, mas infelizmente essa não tem sido a realidade, né? Então os gastos eles aumentam muito, né? Com essa superlotação da entidade e a gente não tem recebido doações o suficiente para poder suprir toda essa demanda. Existe uma contrapartida, né? Mas existe algum critério de adoção? Desculpa, Fê, te interrompendo. Existe algum critério de adoção? Existe um processo que as pessoas têm que seguir? Ou não, eu quero adotar um animal, eu chego lá, eu escolho. Como é que funciona isso? Normalmente, nós estamos abertos à visitação, né, para adoção de segunda a sexta no período da tarde, né, salvo algumas exceções, né, por causa da correria do dia a dia, às vezes a pessoa não tem esse tempo durante a semana, então a gente agenda horários de visita no final de semana, né, que eu divido isso com uma outra menina para a gente poder atender essas visitas aos finais de semana de adoção. E nesse momento em que a gente recebe essa visita, a gente já vai começando ali uma entrevista, né? A gente começa uma conversa informal, a gente vai entendendo um pouquinho da rotina, dessa dinâmica familiar, né? Isso. Quem são as pessoas que compõem, se tem crianças, se tem idosos. Porque nesse momento também a gente já vai traçando um perfil de um animal para essa família, né? Vocês direcionam, então, não é a família que escolhe, existe um direcionamento? Sim, a princípio sim. É claro, porque vocês conhecem, né, cada bichinho que tem porque ali. A gente tem que ver um animal que possa conviver com a criança, com o idoso, né? E a gente vai tentando direcionar, mas e ao mesmo tempo também a gente vai conhecendo essa família e vendo se ela está apta para adoção, se ela está preparada naquele momento para uma adoção, né? Porque essa preparação envolve diversos fatores, né? Precisa de um planejamento familiar, né? Todos que compõem a família têm que estar de acordo com essa adoção. Precisa de um planejamento do ambiente onde você vai deixar esse animal, um planejamento financeiro, né? A gente fala muito isso, porque um animal ele nos traz alegrias, ele traz vida à nossa casa. Como também destrói muita coisa, a gente sempre fala isso. E é um filho. Né? É um filho. Pra gente que ama, é um destruir filho. Seu chinelo, a sua plantinha, a sua sandália nova, o seu tênis. Isso vai acontecer. Então, a gente sempre procura conversar muito, né? Para ver se essa família tem todo esse preparo, se ela tem todo esse planejamento para poder assumir um bichinho. Para aí a gente continuar, né, aí a visitação. É óbvio, acontece, a gente vai poder indicar, né, de acordo com o perfil dessa família, mas ele pode gostar de um outro animal, né? Mas aí a gente sempre orienta, fala, olha, esse animal ele é mais... porque às vezes assim, vai um casal de pessoas, de idosos, por exemplo, né? Então aí eles gostam lá do cachorrinho que é aquele que é virado no giraia, né? Aquele que é ligado no 220. Aí a gente fala, olha, ele, né, ele é muito ativo, ele pode machucar, pode derrubar, se é uma criança pequena, um idosinho, né? Então a gente tenta poder direcionar justamente até para poder evitar depois um abandono ou a devolução, né? Porque a gente sabe que o animal ele sofre muito, né? Com isso. Então, e é incrível, eu não sei se o pessoal de casa também concorda comigo, mas quando a gente fica fora, Ninha, a gente sente falta deles comendo nosso chinelinho. Nossa Senhora. Quando eu falo que eu sou mãe e é um filho, é porque é bem isso. A gente sofre, sente... Demais. A gente vai viajar, a gente sente falta. A gente fica fora de casa, a gente sente falta. Quando chega em casa, é aquela alegria. Exatamente. E aí, quando não tá em casa e não come o chinelinho, a gente sente falta. Não tem alegria mais sincera, né? Não tem. De quem vê a gente. É uma alegria verdadeira mesmo, né? Essa é a mais sincera. Mas, Gisele,
olha, é muito bom falar de adoção, né? Mas quais são os erros mais comuns que as pessoas normalmente praticam aí depois de adotar um petzinho? Olha, eu vejo dois fatores principais aí. Às vezes muito a empolgação, que quando vê um filhotinho bonitinho, engraçadinho, peludinho, né, e age ali por impulsividade, né, vai pela beleza, porque um filhotinho sempre é adorável, lindo, né, e já conquista a pessoa assim de imediato. E sem saber que um filhote, eu não falo só o financeiro também, né, de todos os cuidados essenciais, que depois também a doutora Luíse vai, com mais propriedade, vai poder falar para vocês. Mas é que ele muda muito a rotina da casa, foi o que eu falei agora, né? O de destruir uma planta, ele faz xixi no pneu do carro, ele destrói uma parte da moto. Sim. Então, assim, é porque a gente fala todos os relatos quando as pessoas vêm nos devolver, né? Ele comeu todos os sapatos da minha casa, ele destruiu todas as plantas da minha mãe, né? Por mais que a gente fale isso no momento da adoção, mas aquela empolgação a pessoa não ouve, ela não enxerga, cega, né? Então é essa conscientização que a gente tem. E um outro fator que a gente vê muito é que é preciso, numa adoção, é preciso de muita paciência, né? Porque a fase de adaptação do animal, ela é demorada. Sim. Acontecem casos, né? Eu falo até por experiências minhas. Às vezes você adota um animal, ele chega na sua casa, parece que ele viveu ali uma vida inteira, né? Ele entra, ele corre, ele brinca, é super tranquilo. Mas aí são raros esses casos, né? Então, a maioria dos animais, por mais que lá dentro a gente conheça o temperamento deles, mas ali dentro eles estão se sentindo protegidos. Com certeza. Né? E de repente ele sai, às vezes pode remeter algo ali na memoriazinha deles, né? De que eles vão voltar para aquela situação de sofrimento ou algo perde assim. A segurança que ele tinha, né? Então é preciso, principalmente com gatos, né? Gatos é que tem um período ainda mais longo de adaptação. Olha que interessante. Né? Então você tem que tomar muito cuidado com rotas de fuga, a paciência de você cuidar. Muita gente fala, eu não adoto porque eu trabalho o dia todo. Eu também trabalho o dia todo. Você pode ter um bichinho. Você só tem que ter consciência quando você chegar em casa cansado, de um dia difícil de trabalho, o que quer que tenha acontecido naquele seu dia, na sua rotina. Mas você vai ter que dispensar um pouco do seu tempo, do seu amor, da sua paciência, né? Para estar ali com ele, para ele saber que você está ali, que você o ama, que ele está protegido, né? Então, essa coisa da adaptação também é bem importante, essa conscientização das pessoas entenderem que tem animais que levam um tempo, às vezes é uma semana, um mês, 3 meses, né? Assim como nós demoramos a nos adaptar com situações diferentes, imagina num ambiente diferente, um emprego novo, uma casa nova, tudo isso exige adaptação, né? E do ponto de vista da saúde animal, Luíse, o que é importante a pessoa observar antes dessa adoção? Eu acho que vocês até já entregam isso com algo encaminhado, né? Lá no GPA a gente adotou não uma regra, mas uma sequência, né? Os animais geralmente quando chegam estão bem debilitados, doentes, alguns precisam de cirurgia, outros de tratamento, ficam em isolamento porque eles às vezes estão com doenças infecciosas que podem passar para os animais que já estão no GPA, né? Então tem todo um período, a partir do momento que o animal entra na ONG, ele passa o período de isolamento, é feita a avaliação clínica, é feito os exames, tratamento se houver necessidade, cirurgia se houver necessidade, e depois disso ele vai para vacinação e castração. E é a partir daí que é feita a doação. Que ele está apto, que ele está apto para uma família. Isso. Com algumas exceções dos filhotes, né? Que a gente procura não fazer a castração tão novos por causa de alguns problemas futuros relacionados à saúde desse animal, né? Pensando no animal, no bem-estar do animal, a gente acaba esperando. Então, às vezes, quando o animal é adotado filhote ainda,
essa castração fica por conta de quem está adotando, porque a partir do momento que você adota, você assume total responsabilidade para aquele animal até o fim da vida dele. Né? Mas os maiores que vocês pegam, às vezes eles já vão castrados, inclusive. Sim, a grande maioria, adultos, acho que na totalidade todos vão castrados. Todos vão castrados. Ou se aparece um adotante, porque às vezes é um animal que chama muita atenção da população, e já aparecem adotantes logo em seguida, logo após o resgate. E aí a gente pede para essa pessoa aguardar, porque ele ainda vai passar por todo esse processo. O trâmite, Isso. né? E a castração é um processo primordial, né? Para a gente ter o controle. Disso, né? É verdade. A castração, ela tem, assim, 3 fatores, na verdade, né? Um é o bem-estar animal. Sim. Em termos de bem-estar animal, a gente tem que pensar que a castração, por exemplo, nas fêmeas, se você castrar até o 3º cio, você diminui em quase 90% a chance dela ter tumor de mama. Mais pra frente, né? Então ela tem indicação dessa cirurgia. Certo. E nos machos também a gente tem problemas de hiperplasia de próstata. Então animais mais idosos têm esse problema. Então a gente faz indicação também, tá? Então isso pensando no bem-estar animal. Pensando na saúde do ser humano, né? E aí o veterinário, a gente fala que ele atua em 3 pontos: meio ambiente, saúde humana e saúde animal. Então, pensando no ser humano, é o controle populacional. Animais errantes, animais que estão na rua, né? Querendo ou não, tem várias doenças que os animais podem passar para o ser humano. Então, ele acaba virando um foco de infecção ali, né? Então, o controle populacional na saúde humana também é bem válido. A maioria das prefeituras fazem esses programas. E outra coisa é a saúde do ambiente, né? Que a gente fala que, na verdade, assim, se você pensar a quantidade de gatos que estão abandonados, que se tornam selvagens, às vezes, e eles predam os animais silvestres, né? A gente fala muito em cães, né? E acaba esquecendo que não são só cães, gatos, existem outros ele gatos, é um ótimo predador, então assim... É impressionante porque assim, eu tenho uma gatinha em casa, aliás, aquela gata ela é dona da casa, ela é dona de tudo da casa. Não tem, pelo menos uma vez por mês ela aparece realmente. Então a gente tem que deixar ela quase sempre presa em casa, porque ela vai trazer um presentinho que a gente não gosta. Ela vem né? De surpresa, e ela é muito boa nisso. Né? Então ela sempre traz um beija-florzinho, algum pássaro, às vezes um ratinho também. Então é um problemão, assim. Então, às vezes a gente tem que deixar tudo fechadinho para ter todo o cuidado. Primeiro que eu moro muito próximo da avenida, então eu já deixo muito fechado porque eu tenho pavor só de pensar dela ir na rua. Dela não voltar, né? De algo acontecer. E aí, quando a doutora traz essa possibilidade também dos bichinhos fazerem essa caça, também já diminui, a castração já diminui. Eles pegam muitas aves, muitos répteis, esses lagartinhos, quando estão em época de procriação, eles pegam muito, né? Então, insetos também, assim, né? Precisa ter um controle. Acaba prejudicando a cadeia como um todo. Toda a cadeia como um todo. Interessante, hein? Verdade. Antes de chamar nosso Blake, Aninha, que a gente já vai chamar o próximo Blake agora, nós vamos deixar um QR Code aqui na nossa tela, porque esse programa não é somente para a gente falar dos animais. Pensando também em como e de que forma a gente pode ajudar o GPA, tá? Então, a gente vai deixar um QR Code aqui para vocês fazerem doações. O GPA não é só simplesmente entregar o bichinho lá. Existe uma equipe envolvida, existe aluguel, água, luz, medicação, funcionário, manutenção. Então, tudo isso precisa realmente, financeiramente, ter uma ajuda. Então, a gente conta com a parceria de vocês. Nesse caso, o dinheiro manda, não é? Vamos falar o português, claro, gente, que a gente fala que o dinheiro não move a vida. Em algumas situações, ele é essencial. E a gente está com um exemplo claro disso aqui. Então, a gente faz esse apelo nesse momento. Por essa ajuda. A gente precisa, de fato, o GPA, não só o GPA, mas nós, como população, também precisamos dar esse apoio, porque é necessário. A gente já volta, já voltamos, não saiam daí. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre,
dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribera Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue. Mega Internet e TV Expande. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$ 10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para Expande. E assine já. 13 38 28 50 40. Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Aninha, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Aninha, ela pensou em todos os detalhes e só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias. Pois é, voltamos aí, né, Ana? Voltamos aí mais um breakzinho que nós fizemos bem rapidamente. Mas hoje nós estamos falando dos nossos bichinhos, dos nossos pets. E a gente já deixou aqui para vocês no bloco anterior o QR Code para vocês doarem, ajudarem a instituição do GPA, cuidar dos nossos bichinhos também. E aí eu já quero conversar com a doutora Luísa, já levantar a bola para ela. Aproveitando a deixa, né? Quando você adota esses bichinhos, quais são os cuidados básicos que a gente precisa ter? Bom, acho que a Gisele até já falou um pouquinho, mas a primeira coisa, quando você vai adotar, é saber se aquele animal está de acordo com o seu estilo de vida. Porque, que nem ela falou, às vezes a pessoa chega querendo, eu gostei desse aqui, esse é bonitinho, fofinho, eu quero esse aqui. Mas, às vezes, o perfil da pessoa não tem nada a ver com o perfil do animal. Não se encaixa, né? Não se encaixa. Às vezes, quando é animal de raça, que ele já tem uma genética, você já sabe como ele é, se é um animal de trabalho, de companhia, de guarda, é mais fácil. Mas animais que não têm raça, que às vezes que tem muita mistura, né? Uhum. Então, você não sabe como ele vai ser, qual vai ser o perfil desse animal. Então, quando você chega numa ONG e você quer adotar, você já tem que ir falando, eles que vão saber mais ou menos
qual animal vai ser o adequado para você. Se você é uma pessoa que é esportista, que você corre, que você nada, que você caminha, vai fazer passeio e consegue levar o animal, é um perfil de animal. Se você é um idoso que só fica mais em casa, gosta de ver TV, gosta do animal ali do seu lado o dia inteiro, andando atrás de você, é outro perfil, né? Se você tem criança, se você tem idoso em casa, porque tem animais que não aceitam criança, animais que não aceitam idoso, porque o idoso anda diferente, já tem um caminhar diferente. Então, esse é um primeiro ponto. Ver se aquele animal que está sendo adotado combina com o seu perfil, né? Por que a gente fala isso? Porque depois que você adota, você vai ter que cuidar dele. Isso que eu né? ia comentar agora. Então, a gente tem teve casos de devolução e a pessoa reclamar que o animal latia. Gente, pelo amor de Deus, é um absurdo. Gente. Então a gente escuta cada coisa que, olha, vai minando ali, você vai ficando indignado. Por isso que a gente já fala logo de cara, olha, esse animal é mais ativo, esse é mais tranquilo, né? Então, que nem, estragou o jardim da minha mãe. Por favor, gente, são desculpas que não dá para aceitar. Não né? tem como, né? Você já vai com o animal sabendo. Vocês fazem uma triagem, então, né? O animal passa um tempinho ali, vocês já conseguem... Já consegue ter um perfil, é como mais se ou fosse menos. um psicólogo, né? Vamos fazer uma anamnese. Vamos fazer uma anamnese. Isso é interessante. Isso é feito por vocês. Sim, porque a gente já consegue ter uma noção de como vai ser, né? É lógico que muitas vezes, mesmo com a entrevista, tudo, às vezes a gente se engana com também, certeza. né? Não tem como, né? Como prever tudo, né? Então é difícil. Às vezes a pessoa omite alguma informação. Sim, né? Até porque se encanta, né? Sim. Você olha, acha bonitinho, não, aquele ali, eu quero aquele. E a gente até tem feito, assim, fotos, né, dos adotantes, porque a gente já teve caso da pessoa adotar e depois abandonar, e a ONG reencontrar esse animal e ele voltar para a ONG e conversar com esse tutor fala, não, ele está aqui. E não tá, e a gente tem certeza que não tá. O último foi o Nanjum com a irmãzinha dele, sabe? Foi uma adoção conjunta. E eles foram abandonados numa estrada rural. Aí um conhecido, né, um apoiador da ONG que trabalha perto, o trabalho dele passa por essa estrada rural, viu esses dois animais e pediu socorro para mim. Inclusive um deles tinha sido atropelado, né? Tava com fratura e tal. E aí eu, né, naquele desespero, eu falei, não, traz. E quando o animal chegou, ele levou pra gente. Ele era nosso Nanjum, né? Fazia meses, coisa de 2, 3 meses que ele tinha sido adotado. Então a gente tinha certeza que era ele. E vocês têm algum termo, alguma... de responsabilidade? Né? Tem o termo. As pessoas, elas brincam, na verdade. Isso é um ponto que realmente precisa na nossa cidade, é o cumprimento da lei, né? De maus tratos. Sim, exato. Isso existe a lei, mas não se é cumprida, não se é fiscalizado e fica por isso mesmo. As pessoas vão como se fosse um objeto, né? Hoje eu quero, amanhã não serve mais, toma. E nessa adoção não é só os cuidados, né, de ter lá o bichinho de dar banho. Não, tem também vacinas. Tem tudo. Tem, que são aí, às vezes, diário, né? Dependendo da situação do animal. A pessoa tem que dar continuidade ao trabalho que a ONG começou. Porque ali é, como falou, um lugar de passagem. O animal passa por ali, vai para adoção, então você tem que dar continuidade. Fazer a adaptação desse animal em casa, todo mundo tem que estar de acordo, todo mundo tem que saber que ele vai estar ali, fazer os cuidados veterinários que ele vai precisar. Eu ia perguntar isso, porque quando o animal chega, vocês não conhecem o histórico dele. Então é como se fosse um recém-nascido. Vocês começam do zero. A questão de vacinação, todos esses cuidados. É feito tudo de novo. Começa do zero. A família pega ele com os primeiros cuidados todos. Dar continuidade. Dar continuidade mesmo. Né? Mas é um absurdo isso, né? De você fazer a adoção, a gente tem todo o cuidado, o GPA, a veterinária, a doutora Luísa, tem todo o cuidado de cuidar desse bichinho. E quando a gente encontra alguém que a gente acredita que vai dar todo o apoio, que vai de fato adotar esse bichinho e dar amor, né? Que ele necessita, deparar com muito, às vezes as pessoas nos criticam porque nos acham muito criteriosos no momento da adoção.
Vocês né? estão certíssimos. Mas assim, não vamos mudar de forma alguma. Claro. Porque a gente também, né, como a Luísa falou, a gente ainda, às vezes, por mais, né, de todos esses cuidados que a gente tenta, a gente ainda se engana com as pessoas, né, infelizmente. Mas Vocês a gente conhecem se o outro esforça lado, né? o suficiente para que esse animal possa ir para um lar responsável, Certo. sabe? Saber que dali em diante ele vai continuar sendo cuidado até o fim da vida, né? Que ele vai se tornar um membro da família. Ele vai se tornar a sua responsabilidade e até o fim. Não importa se você está num período bom, num período ruim, se você está em crise, em todos os momentos. É como um filho, Exato. né? Porque na crise financeira a gente não joga fora o filho, Sim. o marido, Sim, né? exatamente. Então, o animal também tem que permanecer com você até o fim, Em né? todos Porque os existem momentos. inúmeras formas, né, de você conseguir, se você está numa situação difícil naquele momento, mas você pode lutar para fazer algo. Se você precisar comprar um remédio para o seu filho e você não tiver o dinheiro, Você dá um você jeito. vai dar um jeito. É. O seu animal, você vai fazer a mesma coisa. Então, é essa consciência que a gente quer que as pessoas tenham, né? Consciência, né? Consciente, né? E conscientizar-se, né, dessa responsabilidade. E eu vejo, meninas, o quanto os bichinhos ajudam as pessoas com depressão, com ansiedade. Eles são capazes de transformar vidas de pacientes em estado grave de depressão, de ansiedade, e eles simplesmente transformam a vida dos seres humanos, né? Com crianças, né? Com crianças Com síndromes, com né? síndromes, com transtornos, né? Eles têm feito muita diferença, né, na evolução dessas crianças. Eles fazem né? parte do tratamento, né? O amor que eles cuidam, é incrível. Tem vários programas, na verdade, né, dentro de hospitais mesmo, com animais, desde cães, cavalos, né? Tem hospitais que permitem a entrada do animal do tutor, né? Se o tutor estiver internado, depois de uma avaliação, ele pode entrar para participar da recuperação mesmo da pessoa. E eles né? fazem toda a diferença. Eles fazem diferença. Né? Fazem. Sim, a gente vê casos de que eles são tão presentes no tratamento do paciente que é uma coisa absurda, né? O quanto eles estão... A diferença que eles fazem, né? E na adoção, doutora, só tecnicamente para a gente, né, tentar entender as vacinas principais para esses bichinhos. Porque às vezes a gente ganha um bichinho de um parente, de um amigo, adota um bichinho, mas não eu não sabe, sei nem qual né? vacina, qual que eu vou procurar, eu vou ter que passar no veterinário para saber qual que é Não o caminho. procura um veterinário. Não procura um veterinário, não porque procura a doutora Luísa. Como um filho que a gente tem que ir, né, em busca Exato. do posto de saúde, do pediatra. O Isso animal, a gente tem que ir atrás do veterinário. Tem que ajudar, mas exatamente. a gente acaba deixando de lado. Ainda essa cultura ainda precisa mudar um pouquinho, né? Sim. As principais vacinas, tanto para gato como para cachorro, digamos que a principal é a vacina da raiva, né? A gente não tem mais as campanhas de raiva porque não existe mais a raiva canina circulando no estado de São Paulo, mas a gente ainda tem raiva vindo de morcego, por exemplo, né? Sim. E muita gente fala assim, mas no morcego nada a ver com o meu animal. Mas, gente, gato caça morcego, cachorro verdade. caça Sim, morcego. verdade. E quando o morcego não está bem, ele vai no chão. Então, o animal acaba pegando. Então, a vacinação da raiva, ela é imprescindível, porque é uma doença que passa para o ser humano. E se o ser humano pegar, dificilmente vai salvar, né? E o animal, igualmente, né? Então, a vacinação de raiva hoje ela tem gratuita nas cidades. Você pode ligar para o Centro de Controle de Zoonoses para a cidade e agendar um horário, né? Ou você pode fazer nas clínicas e consultórios veterinários, tá? Então, essa acredito que seja a principal vacina pensando no ser humano, né? A outra vacina que é feita tem a polivalente dos gatos e a polivalente dos cães, né? Que elas previnem várias doenças e a gente aconselha muito que se faça, porque são doenças que estão aí o tempo todo, circulando. Né? Estão circulando o tempo todo e é muito fácil dos animais pegarem, né? Então, imagina, você tem um filhotinho que ele acaba pegando uma parvovirose, sendo que você poderia ter evitado se fizesse a vacinação corretamente, né? E depois chega lá na clínica,
vai ter o gasto financeiro, um gasto emocional ali, Emocional, né? Porque o animal vai ficar internado, vai ter Sim. dias de internação e muitas vezes ele ainda vai vir a óbito. Você poderia ter Sim. evitado Poderia ter isso evitado. de outra forma, né? né? Fora isso, tem doenças que não tem cura, né? Sim. Que você pode evitar aí com a vacinação, tanto para cachorro como para gato. Então, eu acredito que seja o principal. E aqui na nossa região, né, a gente fala mais da vacinação. E assim, lembrando que a vacinação, como você falou, precisa ir no médico veterinário. Exato. Por quê? Não existe uma regra de vacinação, tá? É cada animal, mesma coisa. Dependendo do estilo de vida desse animal, o veterinário vai montar o plano adequado de vacinação para ele. Olha que interessante. Dependendo bom. do estilo de vida, da idade e tudo mais, tá? Então, isso é uma coisa particular. Então, às vezes, fala assim, não, ele tem que tomar 3 doses. Não, é 4. Você precisa dessa avaliação clínica precisa da pra avaliação, saber. isso. E antes de Interessante. tomar a vacina, esse animal ele tem que estar sadio. Se ele tiver com verminose, por exemplo, a defesa dele da vacina, a resposta dele imunológica não vai ser Não vai adequada. Nossa, acontecer. muito importante. também, gente. então- Interessantíssimo. Então precisa da avaliação mesmo do médico veterinário. Por isso que eu repito, né? Passar em um consultório, ou uma clínica, ou um hospital veterinário. Porque cada animal é um animal, né? A gente fala, né? Eles são como seres humanos também, né? É um corpo único, é uma mente única, situação de saúde única Com de cada certeza. cada animal. Então ele precisa ser avaliado de qualquer forma, né? Isso é É fundamental. de forma individualizada. Individualizada. Né? As pessoas Sim. precisam entender isso. Não existe uma receita pronta. Não. Assim Não. como não existe pra gente, não existe pra eles. Isso mesmo. Né? A gente tem que entender isso. Vocês têm algum relato É isso forte. que eu ia comentar. pra trazer pra gente? Alguma situação assim impactante? Mas, Aninha, vamos deixar isso pro próximo bloco? Então porque eu vão acho que pensando aí essa- que a gente já volta. Esse o pessoal de casa quer A saber. gente vai deixar vocês relembrarem. Gente, a gente já volta, não saiam daí. Já voltamos já. Mega Internet e TV Expande. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$ 10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para o Expande. E assine já. 13 38 28 50 40. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre, dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribera Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue.
Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Aninha, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Aninha, ela pensou em todos os detalhes e só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias. Gente, voltando do nosso break e dando continuidade, elas vão compartilhar com a gente um caso impactante, aquele que ficou marcado na história. Vamos, meninas! Na verdade, nós tivemos vários casos assim de grande impacto, né? Mas um que eu acho que mais marcou a gente foi um resgate de um acumulador, sabe? Foram 50 animais, foram 50 cães, Uau. e que viviam em situação de extremo sofrimento, né? Esse senhor, que também precisava de ajuda, Claro, né? lógico. Uhum. Ele também precisava ser acolhido Sim. e tratado. Ele já vivia na sua casa, já não tinha água, não tinha luz, né? Ele mantinha esses animais presos, né? E numa sujeira Era caixas, né? absurda, Caixas, dentro de né? caixas. Ele Insalubre resgatava mesmo, das insalubre ruas? mesmo. Insalubre. Como é que ele fazia esse resgate? Na rua? Era na rua mesmo. E fora isso, tinha as pessoas que levavam Que para ele. levavam. Aquela que Achando queria que abandonar, ele jogava era A pessoa, ali. "Ai, não vou mais É. ficar", e levava para ele. E aí eles eram mantidos dentro de quartos, de caixotes, de guarda-roupas velhos e trancados ali dentro, sem Nossa. poder se movimentar, Gente. né? E privados de alimentação e água, né? Porque ele mesmo Do não básico. tinha para ele, né? Então os animais estavam, além da situação, da dor, do sofrimento, teve muitos animais que tinham dentes quebrados, né? Sim. Que provavelmente comiam pedras, O que comiam, eles né? encontravam pela Aqueles frente. madeira, Questão de né? sobrevivência. fuga, né? Isso, e também para tentativa de fugir daquele local. E né? vocês receberam uma denúncia? Como que vocês chegaram até essa situação? Foi uma denúncia, né? Foi realizada para a Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental, na época, fez o contato com a gente. E nós resolvemos Intervir. E como foi esse aceitar. impacto de chegar lá e ver essa situação, José? E resgatar Olha, essa não, quantidade de animais. Eu né? lembro Porque- que na época a gente se dividiu em grupos, né? Então foi um grupo até o local e um outro ficou na ONG para receber. Eu fiquei na ONG para receber, sabe? Eu não me senti preparada para estar naquele lugar, né? Mas não fez diferença, porque o impacto foi porque o foram, mesmo. acho que 3 ou 4 viaturas da polícia para poder Nossa. trazer todos, né? Uhum. E o desespero daqueles animais, porque a gente já deixou um local preparado, improvisado, né? E fomos colocando pratinhos no chão, os comedouros com a ração. E o desespero com que esses animais chegaram de Imagino. fome, né? Fome, Até claro. como eu já tinha conversado com a Luísa do caso, ela até orientou que nesses momentos você não pode dar uma Volume. grande quantidade de comida, né? Porque eles podem É, vir porque a você óbito Passar por isso, mal, eles né? estão há muito tempo sem É. se alimentar. Então a né? gente pôs em pequenas porções e por um dia, porque a polícia acabou chegando só à noite na ONG. E a gente acabou esquecendo uns pacotes de rações nesse local. Na hora de ir embora, fechamos. Isso foi num sábado, né?
Nós voltamos, é claro, eles abriram, mas graças a Deus ninguém morreu por causa disso, mas Que bom a que eles fome comeram. deles Tinha era... destruído tudo que Eu eles lembro, a gente tem encontraram. até fotos, relatos, no nosso site tem um relato muito sobre esse caso. Filhotes que viviam em caixas fechadas, assim, sabe? Nossa, era uma coisa Não conseguiam nem respirar horrível, direito. né? Então, Muitos chegaram com deformidade, com né? deformidade. Porque não conseguiam se movimentar, não conseguiam ficar em pé, né? E lesões nas patas por ficar no acúmulo de urina, em fezes, né? Então isso era cruel. a maioria gente. deles não tinha praticamente pelo, né? Eles totalmente Sem sem Debilitados, pelo, muito debilitados. completamente. Todos estavam doentes, todos precisaram de suplementação, de tratamento. Foi uma luta. E a maioria, nesse caso, eram animais de raça, né? Nossa. Tinham muitos animais de raça no meio. Mas abandonados. Mas Mais totalmente abandonados. abandonados. Mas nem De alguma forma. pareciam que eram de raça, Sim. porque Sim, né? claro. estavam numa situação. Transformados, né? E nesse caso, a gente foi assim, foi uma triagem muito bem feita para conseguir os adotantes, né, gente? Eu imagino. Ah, Até porque eram muitos, Quando né? falava que era de raça, apesar de o animal estar bem debilitado, muita gente se interessou. As pessoas se Se interessavam. interessa, mais. né? Mas a gente fez uma triagem bem legal e graças pra a poder Deus, fazer né? essas adoções, né? Foi Porque uma De das as forma adoções mais foram, assim, consciente e responsável. irresponsável. né? E muitos Sim, deles ainda sim. estão com seus tutores atualmente. né? Ah, isso é muito legal. Já faz né? muitos anos, foi até Essa numa época que a resposta. ONG não tinha muita infraestrutura também. Sim. Né? A gente sim. foi tudo meio improvisado. Foi, nossa, totalmente. Mas- Na verdade é na raça, né? É na gente? raça, É é. por Tem amor, que ser. literalmente, vocês Mas eu quero Falou, pontuar. sobrevivem. É muito difícil a gente conseguir agir com a razão, né? Às vezes eu tenho mais a Luísa, assim, às vezes para ela poder ali Puxar. segurar, principalmente Trazer por causa do controle de doenças, pelo risco, né? E também de brigas, né? Porque Porque você eles fazer brigam. socialização de mais de 300 cães, né? É muito difícil, né? Então ocorrem as brigas, né, que geram ali desconfortos, ferimentos, né? E não é esse o nosso objetivo, né? A gente quer proteger, então a gente Sim. tem que ter um ambiente em que eles estejam seguros, né? Que seja ali o seu lar de passagem, o seu lar transitório, para que eles possam, né, Saudáveis até- em todos os sentidos, Isso, né? Emocionalmente falando e fisicamente Porque assim, falando. o amor é Claro. o que nos move, É, né? Eu acho que exatamente. o amor move em tudo na vida da gente. Mas aí Mas vem precisa parte um pouquinho. do E às veterinário. vezes ela tem que dar... Puxar para a parte técnica. não, Vamos lá, não dá, né? Não tá É porque assim, dando. dentro de uma ONG, na verdade, você quer abraçar todo mundo, né? Eu imagino. Mas não tem como, gente. Chega um ponto que aí vai se tornar maus tratos dentro de uma ONG. Existe um Perdeu o limite. Existe né? um sentido limite. do nosso trabalho Então totalmente, não né? dá. Então a gente começou já há alguns anos, né? Começar com a vacinação de todo mundo, castração de todo mundo, né? A gente ainda está tentando chipar todo mundo, né? Que a gente ainda não Olha só. conseguiu, né? Porque não é barato. Não, imagino. E assim, É um trabalho de Não, é um trabalho formiguinha, é formiguinha né? mesmo. E aí? E um grande problema que a ONG enfrenta hoje é o que é? A população acha que a ONG é responsável por qualquer animal que está na rua. É verdade. Tem E isso não é também. bem assim. Enxergou né? um animalzinho, ó, vem Pronto, resgatar, é. né? Toma Não é que é isso. seu. Os animais que estão na rua, a responsabilidade é do poder público e da sociedade, não é da ONG, né? Então, é o dia inteiro, gente. É o dia inteiro, gente, atacando a ONG. Eu imagino. A Falando, gente que acompanha gente, do tem um lado animal de cá, aqui, vocês né? não vêm aqui, né? Meu Deus Vocês do não céu. fazem nada, vocês É. servem pra quê? É bem complicado. Né? É um Então, assim, a Isso, gente recebe né? ameaças. A parte emocional do pessoal que está dentro da ONG, O de todos os desgaste de colaboradores, vocês é muito grande, Porque a gente já tem um Imagino. abalo emocional de de lidar com o sofrimento, né? Teve até um último caso aí do resgate, abandonaram 4 cães nas proximidades, né? E a gente não conseguiu identificar, né, quem foi, mas enfim, tentamos focar neles. 3 nós conseguimos pegar e só ficou 1. Extremamente arisco. Então a gente colocava, a ONG fica em zona rural, né? Certo. Então a gente colocava alimento na estrada, a gente via que ele ia comer, mas a gente não conseguia capturar ele de forma alguma.
Ainda eu falei para Luísa, falei, Luísa, ou ele vai morrer na mata, né? Porque ele ficava na mata, né? E tem muitos animais mais silvestres ali que o risco poderiam, dele ser atacado, dele né? ser atacado, né? Ou então ele vai nos pedir socorro. Na hora que ele cair, isso aconteceu. Foi dia 30 de janeiro agora. Né? Então a gente chegou cedo lá, as meninas conseguiram pegá-lo, mas ele já estava com vários pontos de miasmas pelo corpo, que é sendo comido por bichos, né? E na hora que eu vi aquilo que eu falei, aí eu falei, Luíse, posso levar na clínica? Mas eu acho que ele não vai aguentar. Ela, para, Gisele, traz agora, pensamento positivo. Porque assim. A Luísa é o. Porque muitas vezes a gente tinha perdido uma cachorrinha muito especial, que foi a Paty Maionese. Né? Que lindo o nome, Paty Maionese. Paty por muitos anos, assim, então a gente às vezes está muito. Eu já me emociono, né? Então, às vezes a gente fica meio fragilizado, né? Então, às vezes precisa de alguém para dar uma dia, coisa, né? e ele está internado ainda. Ainda tá conseguindo reagir. Tá reagindo. Ai, que lindo. Então, ele veio para substituir a as- Paty. Não substitui, A né? Paty Isso. Maionese. Cada um ocupa Cada um seu ocupa seu espaço, espaço. com certeza. Mas é essa questão que a gente precisa enfatizar bastante, né? Da ONG ela ser uma organização não governamental, né? Sem fins lucrativos. Então, a gente faz um trabalho voluntário por amor, a gente luta, porque nossos gastos eles giram em torno de R$70 mil por mês. É um gasto altíssimo. E que a gente vive de doação espontânea à sociedade, de eventos que a gente promove, né? Então, a gente abdica da nossa vida, dos nossos finais de semana, dos nossos feriados, para poder lutar. Foi uma escolha nossa, mas não que se torne obrigação de a gente suprir essa demanda. Porque a gente tem recebido, em média, de 30 pedidos de ajudas por semana. Não tem como. E, às vezes, um pedido de ajuda é porque são uma mãe com 13 filhotes, uma gata com 6 filhotes. Então, esse 30, às vezes, são 60 animais na semana que nos pedem. E a gente vê que não é só em registro, né? Toda a região acha que vocês são responsáveis por isso. Então, acaba demandando... Até tem outras ONGs no Vale, né? Mas são muito poucas, né? E não são em todas as cidades que tem também. E também não são todas as cidades que tem, por exemplo, um centro de controle de zoonose. Sim, né? com certeza. Um veterinário dentro da prefeitura, não tem. Então, eu queria pegar uma, só para a gente voltar na questão dos acumuladores, queria deixar um recado para a população, que se identificar numa situação dessa, é importante enfatizar que isso também é um transtorno. Então não adianta a gente se revoltar, ir lá, xingar, quebrar a casa da pessoa, botar fogo, como ele também precisa de ajuda. Exatamente. A gente está falando de saúde mental. Então, a gente tem que ter esse cuidado, saber realmente o que está acontecendo, passar a informação correta, até para que a gente não pratique outro crime. Exatamente. Né? Então, isso é importante enfatizar. A gente age com aquele amor pelo animal, então o impulso é você ter raiva, né, daquele que estava ali. A primeira atitude é você julgar, mas porque precisa você avaliar, fez isso. avaliar, porque essa pessoa também precisa de ajuda. Na verdade, ele é o principal ali que precisa de ajuda precisa de ajuda, exatamente. Porque Ele não é o adianta, foco principal. porque o que às vezes acontece vai lá, retira os animais. Ela começa a acumular novamente, né? E Então, abandona não tem o como. foco principal. É essa né? pessoa que precisa de ajuda. Com E eu certeza. quero aqui também mostrar eu vou chamar um videozinho para vocês aí, porque eu quero apresentar o GPA para vocês. Ó, vai rodar um videozinho aí para vocês conhecerem um pouco o GPA. Um pouquinho do que é o GPA, porque Isso. é uma imensidão, né? É um universo à muito parte. grande. Não se esqueça que aqui tem um QR Code que é para vocês fazerem a doação para ajudar o GPA também. De pouco em pouco vira muito, Vira né? muito. Fê? Vamos ver esse videozinho? Vamos.
Acompanharam um pouquinho dessa gostoso realidade. ver, hein? Esse trabalho é lindo, é primordial aí que as meninas fazem lá no GPA. E é feito só por amor. Não Por existe amor. contrapartida financeira nenhuma, gente. Acreditem nisso. A gente viu de perto, né, Fê? É verdade. E a sociedade precisa ajudar isso, né, doutora Luiz, né, Gisele? A sociedade precisa estar consciente também, ter essa consciência do cuidado com o animal, né, com o bichinho. Mas eu assim, né, a sociedade precisa, mas alguém precisa instruir ela, né? Com certeza. Então, Sim, a educação sobre isso precisa estar presente, né? E eu acredito, a gente até fala, a gente gostaria muito de fazer, é um projeto em escola, Uhum. né? Que é a educação das crianças. É eles que vão trazer aí daqui a alguns anos esse pensamento da posse responsável, né? Porque por mais que tenha os controles de castração, que tenha ONG que faça esse recolhimento, não tem fim, não acaba, né? Então, Existe um cada controle, vez, né? E cada vez mais piora, cada vez fica pior. Então, a parte de educação da sociedade é muito importante. É Perfeito. verdade. Uau! Perfeito, é muito bom. Vamos dar um intervalinho Vamos. bem pequenininho, a gente já volta? Já voltamos, pessoal. Até já. Até já. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre, dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribeira Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue. Mega Internet e TV Expande. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$ 10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para Expande. E assine já. 13 38 28 50 40. Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Nia, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Nia, ela pensou em todos os detalhes e só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias.
Voltamos aí. Olha, Naí, hoje foi muito bom aqui falar sobre os nossos petzinhos, sobre os bichinhos. Conversa importantíssima, né, Fê? Muito bom, A gente muito que é bom falar deles, mãe né? de pet, né? Pai de pet, né? Não tem como não se encantar com essa conversa, E ter essa né? troca com essas meninas incríveis, que trabalho lindo, né, Naí? E a gente queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo. Pode dar uma mensagem de que realmente a gente precisa ter essa conscientização, né? É tanta coisa, sabe, importante que a gente tem para falar sobre eles, mas eu acho que o que eu queria passar agora, né, ainda mais nessa crescente aí de casos de abandono, maus tratos e negligência, era um apelo, sabe? Um apelo para que as pessoas respeitassem e protegessem os animais, sabe? Aquela frase clichê, né, de todas as vidas importam, mas é realmente isso. Todas as vidas importam, sejam os nossos animaizinhos domésticos, sejamos nós, os humanos, os nossos animais silvestres, a natureza, a vida, tudo que tem vida precisa e merece ser cuidado, respeitado e preservado, né? E era isso que a gente gostaria, de alguma forma, hoje, conseguir passar para o público, passar para as pessoas, passar para as nossas crianças, né? Que são aí o nosso futuro, né? Que nós temos o dever, nós temos a obrigação de respeitar os animais. Gi, para falar em respeito também, quem quiser visitar o GPA, passa o endereço, o horário de atendimento. As redes sociais, como é que a gente pode ajudar ali do outro lado? Muita gente não sabe ainda, né? Tá. A ONG, a nossa sede fica no Jardim Shangri-La, Rua Tanzânia 95, visitação de segunda a sexta, da 1h30 às 17 horas. Tá. Salvo algumas exceções, né, por conta de horários de trabalho, aí de carga horária a pessoa não consegue, aí pode falar com a gente lá nas nossas redes sociais, que a gente agenda um horáriozinho aí num sábado, num domingo, e a gente vai até lá para te receber, para você poder encontrar o seu melhor amigo, que eu tenho certeza que lá você vai encontrar o seu melhor e mais fiel amigo, né? Doutora? Aí eu mudo um pouquinho. Mais para a razão, puxando assim, como a gente fazer diferença, como a sociedade pode fazer diferença nesses casos, né? Lógico que as doações são importantíssimas, é isso que move, que mantém. Sim. Né? Imagina um gasto de 70 mil, não é pouca coisa, né? A gente tem vários funcionários, tem folha de pagamento, tem data certa para pagar, né? Então, realmente, as doações são super importantes. Mas a sociedade precisa fazer alguma diferença também, né? Pressionar o poder público, né? Hoje em dia, acabou de ter eleição, quantos candidatos utilizaram a causa animal? Né? Então, é hora de cobrar o seu candidato, ou os vereadores da cidade, ir na Câmara. De alguma forma, a gente precisa pressionar para que leis sejam criadas no nosso município. Inclusive, hoje em dia, no nosso município, a gente só tem o Centro de Controle de Zoonose, que a função dele é totalmente diferente do bem-estar animal, né? E muitas vezes nem o gestor sabe essa diferença, né? Então, às vezes, recai sobre o Centro de Controle de Zoonose, recai sobre a ONG e o poder público, né? E eles, né? Então, fazer um apelo realmente à sociedade. Precisa fazer alguma coisa, mas é a responsabilidade de todo mundo, minha, sua, de todo mundo, né? Porque os maus tratos, eles não estão só ali na rua. Sim. Ou no acumulador, às vezes está aí no quintal do seu vizinho, né? Eu ajudo lá na ONG, mas trabalho em clínica particular, e às vezes chegam animais que, sinceramente, não dá para dizer que tinha um tutor. Você olha e já identifica, né? Então, os maus tratos, ele não está só na rua. Então, precisa de leis que sejam cumpridas e fiscalizadas dentro do município. Tá? Perfeito, doutor. Aqui tem o QR Code aí na tela de vocês. Quem quiser doar, aliás, quem quiser,
peço para vocês É um doarem. apelo, É um né? apelo para É um vocês apelo. doarem aqui para o GPA, para ajudar nessas despesas mensais. Isso vai fazer uma diferença muito grande no trabalho que elas fazem aqui na nossa região. Gisele, faltou a rede social do GPA. Boa. Fala pra gente, por favor. Nossa rede social é GPA Registro. É bacana que lá você vai encontrar todas as informações, Perfeito. os canais de WhatsApp, todas as formas de ajudar. Né? Gostaria de lembrar aqui que a gente tem um brechó, a gente mantém um imóvel de aluguel no centro da cidade. Né, que vive exclusivamente também de doações, né, toda a renda é revertida em prol do GPA. A gente sempre fala que cada peça doada é transformada em amor e cura. Né? Então, vale muito importante, é válido agora lembrar também do nosso brechó. Mas em nossas redes sociais vocês vão poder encontrar todas essas informações e também conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Perfeito. Muito bom. Meninas, gente. olha, Parabéns. foi um programa incrível. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente por tudo espera que ter um vocês fazem. pouquinho de retorno, né, Fê? Que as pessoas se conscientizem. Muito legal a iniciativa de vocês e obrigado. Busquem. Né? A gente que Pela agradece a oportunidade, disponibilidade de né? vocês de Porque é muito compartilhar. difícil da gente passar isso muitas vezes, né? De ter essa oportunidade, né? Não, De ter essa oportunidade, né? De ter um canal para que a gente possa mostrar isso. Porque eu falo, a causa animal ela é silenciosa, verdade. ela é pequena, né? Então a gente muitas vezes nós ficamos esquecidos, né? Não só pela sociedade, pelo poder público. Então essa oportunidade que vocês nos deram hoje é muito, muito importante mesmo. E vocês podem Não, contar tem com a gratidão. gente Vocês, sempre. aqui vocês têm canal aberto. Com certeza. Sempre. A Obrigada. porta está aberta. Obrigada. O que a gente puder fazer, um pouquinho do que a gente conseguir. É o que eu falo, que a gente salvar Já faz toda a muita diferença. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Luísa. Muito obrigado, Gisele. Obrigada a Foi vocês, gente. incrível, foi Gratidão. maravilhoso. Que vocês mesmo. não desistam Não, nunca, o trabalho de porque vocês é uma fundamental. missão linda. Obrigada de coração. Gente, obrigada por mais um programa. Ai, sigam, né? ajudem. Não deixem de doar aí, Exatamente. de fazer a sua doação. As nossas redes sociais, valepensar.ribeira, lá no YouTube, no nosso Instagram. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por tantos seguidores chegando aí, as visualizações nas nossas redes também, está sendo Qualquer incrível. dúvida, né? Interajam, dúvida. perguntem. Se quiserem perguntar alguma coisa para as meninas, se tiverem alguma Fiquem à dúvida, vontade. a gente é essa ponte aí para tudo. Obrigada, gente. Obrigado, Anaí, também por hoje. Até a próxima, né, Fê? Obrigado por vocês que acompanharam aí esse novo episódio. Muito obrigado. Beijo. Até mais. Tchau. Vale Pensar. Oferecimento. Espaço Orbe. Cuidar da sua mente, promover seu bem-estar é a nossa missão. E Tiflow Registro. Marcando momentos, construindo histórias.